pessoal, tudo bem? No nosso vídeo anterior, eu comecei a falar para vocês sobre os movimentos sociais ocorridos durante a Primeira República. E aí eu localizei para vocês os movimentos liderados por Antônio Conselheiro, José Maria e Lampião. Então, como eu mostrei para vocês, pessoas que viviam em regiões muito pobres, sem perspectiva de vida, e aí nós localizamos, né, esses movimentos, dois deles na região Nordeste e um na região Sul do país. Então, o movimento do cangaço, que ocorreu na região de Pernambuco, o movimento de Canudos, no interior da Bahia, e o movimento do contestado na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Então, agora, nós vamos ver características específicas destes três movimentos. Então, vamos lá. O primeiro movimento, que é a Guerra de Canudos, é um movimento muito estudado pelos historiadores, é considerado um dos grandes exemplos de movimento messiânico no Brasil, e ele durou de 1893 a 1897. Então, foi um movimento ocorrido aí no comecinho da Primeira República. Primeira coisa, o que é um movimento messiânico? O movimento messiânico é aquele de caráter religioso. Então, nós vamos estudar o movimento de Canudos e o movimento de contestado, que tem essas características. A palavra messiânico vem de Messias, de Salvador, do Salvador da população, da humanidade. Então, são movimentos que têm uma característica que levam para esse lado religioso. Então, vamos mudar a nossa situação através da religião. O líder do movimento de Canudos foi um homem conhecido como Antônio Vicente Mendes Maciel, na verdade era o nome dele. Ele era conhecido como Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele tinha estudado para ser padre, ele chegou a estudar para ser padre, só que ele abandonou os estudos e começou a peregrinar pelo sertão. Começou a andar pelo sertão, fazendo as suas pregações, falando sobre o dia em que Cristo voltasse à Terra, a situação da população mais pobre iria melhorar, e aí ele ia andando pelo sertão nordestino. Ele frequentava fazendas, conversava com a população dessas fazendas. Esse frequentar fazendas não é a pedido ou a convite dos donos, tá? Ele conversava com a população mais pobre, com os funcionários das fazendas, com pessoas que viviam em lugares onde a seca é um problema muito sério. Então, ele acabava levando uma palavra de conforto para essas pessoas. E, por conta disso, ele ganhou fama de milagreiro. Então, começou a correr pelo sertão nordestino a ideia de que o Antônio Conselheiro fazia milagres. E ele começou a ganhar muitos seguidores. Então, no início, ele andava sozinho. Depois ele começou a ganhar seguidores, então pessoas que não tinham perspectivas de vida nenhumas e acabaram, né, seguindo o Antônio Conselheiro. A apostila mostra esta imagem aqui, que é a única imagem que se tem do Antônio Conselheiro. Não existe nenhuma foto dele, nada. Então, essa imagem ela é baseada em relatos de pessoas, né, que conviveram com ele. O Antônio Conselheiro, então, começou a ganhar muitos seguidores, então começou a andar um bando de gente atrás dele, e aí não tinha mais como ficar caminhando com esse monte de gente. Então, precisavam de um lugar para morar. No ano de 1893, eles fundaram uma comunidade na cidade de Belo Monte, que também ficou conhecida como Canudos, a comunidade. Era uma fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris, na Bahia, então interior da Bahia. Canudos se refere ao nome de uma planta que tem na região. O caule da planta parece um canudo, por isso que a planta é conhecida como canudo. Mas o nome oficial da comunidade é a Comunidade de Belo Monte. Era uma comunidade rural, religiosa, uma comunidade muito simples, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Uma comunidade com casinhas muito simples, pessoas muito pobres. O Antônio Conselheiro fazia questão de que tivesse uma igrejinha. Como vocês podem perceber aqui, tem duas igrejas, porque a comunidade foi crescendo, e aí uma igreja só não era suficiente para todo mundo. Então, percebam que era uma comunidade muito simples.
Nessa comunidade, eles se dedicavam à agricultura e o que era produzido ali era dividido entre todos. Então, assim, muitas pessoas juntas vivendo na pobreza, porque era uma vida muito difícil. E por conta dessa fama do Antônio Conselheiro de ser milagreiro, de ter fundado essa comunidade, muitos camponeses começaram a abandonar as suas fazendas, as fazendas onde eles trabalhavam, né, não as suas fazendas, abandonaram então as fazendas onde eles trabalhavam e foram viver na comunidade de Belo Monte. Calcula-se aí que no auge o povoado chegou a ter 10 mil habitantes. E como esses camponeses começaram a abandonar as fazendas para viver na comunidade de Belo Monte, os fazendeiros começaram a se sentir ameaçados por essa comunidade, porque assim, onde já se viu sair da minha fazenda para ir morar num lugar com esse Antônio Conselheiro? E começaram a pressionar os governos para tomar, né, especialmente o governo da Bahia, para tomar uma providência. Então, assim, vamos acabar com isso. E aí começaram a surgir boatos de que o Antônio Conselheiro era monarquista, que ele tinha feito lavagem cerebral nas pessoas, que ele era contra a República, que ele queria derrubar o governo republicano no Rio de Janeiro. Aí começaram a surgir vários boatos. Na verdade, o Antônio Conselheiro ele era contra a República, mas não contra o regime de governo. Ele era contra o fato de que o governo não atendia a população mais pobre. Nós estamos falando aqui de uma população extremamente pobre. Então, assim, aquela miséria seca, pobreza do sertão nordestino. E aí o governo baiano começou a pressionar o governo republicano, né, o presidente da República no Rio de Janeiro, e aí foi mandada uma primeira expedição para lá, para acabar com o povoado. E ela foi derrotada. Isso repercutiu na imprensa, na época, enfim. Aí foi mandada uma segunda expedição, com mais homens ainda, que também foi derrotada. E aí os boatos surgiram, né, cada vez maiores, que essas pessoas que não tinham armas de fogo, na verdade, né, pessoas armadas com paus, pedras, derrotaram 2 expedições do governo. Aí mandaram uma terceira expedição, que também foi derrotada. Aí os boatos viraram uma coisa enlouquecedora. Imagina naquela época, nós estamos falando do final do século XIX, como é que a notícia saía da Bahia e chegava no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo. Aí o governo resolveu que precisava fazer uma coisa muito séria, porque uma população pobre, miserável, onde já se viu o que essa população tem, que eles derrotaram 3 expedições militares. Aí o governo mandou uma 4ª expedição, com 14 mil homens, armados até os dentes, que tinha de melhor no exército brasileiro naquela época. 14 mil homens contra aquela população da imagem que eu mostrei para vocês. Essa expedição, que foi a definitiva, demorou 3 meses para acabar com o povoado. Então, imagine, 14 mil homens fortemente armados, lutando contra um povoado extremamente pobre, e aí 3 meses de lutas, até que no dia 5 de outubro de 1897, as tropas do governo finalmente venceram. O Antônio Conselheiro já tinha morrido há algum tempo, porque ele já era bem idoso, né, acabou morrendo, e aí, né, sobrou, o povoado foi praticamente destruído, e não sobrou quase ninguém lá. Essa fotografia que a apostila mostra na página 203, ela foi tirada 3 dias antes, né, da derrota final aí do povoado, e como vocês podem ver, os moradores se renderam. Então percebam aí, até pelo jeito deles, pela expressão no rosto deles, que era assim, era uma população realmente muito pobre. E a apostila traz também em cima dessa foto um trecho de um livro que é um dos grandes destaques da literatura brasileira, que é o livro Os Sertões, do jornalista Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, ele era jornalista do jornal O Estado de São Paulo, e ele viajou até, né, a Bahia para cobrir essa guerra do governo contra os sertanejos. Então, assim, o Euclides da Cunha foi praticamente um correspondente de guerra. E esse trecho que a apostila está mostrando é um trecho muito famoso do livro dele, onde ele diz o seguinte: Canudos não se rendeu,
exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, então destruído, né, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao anoitecer, quando caíram os seus últimos defensores que morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, a repressão foi muito violenta, porque ela serviu justamente para que outras pessoas não fizessem a mesma coisa. Então, assim, tá vendo? Vocês lutaram contra o governo republicano, olha aí o que aconteceu com vocês. E a imprensa noticiou muito essa questão da repressão violenta do governo, que era justamente para que outras pessoas, né, outras comunidades, não tivessem a mesma ideia. Hoje, na região, né, onde foi o povoado de Canudos, existem algumas pessoas morando, mas numa condição assim de extrema pobreza. Então, a pobreza na região ainda continua. O segundo movimento, ele também é chamado de movimento messiânico. Então, voltando, a ideia do movimento messiânico é melhorar a vida das pessoas através de instalação de comunidades, e aí com essa ideia da religião, que um dia Jesus Cristo voltará à Terra para melhorar a vida de todo mundo. A região do Contestado é uma região na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Em 1911, começou a se formar um povoado nessa região, porque também uma região de divisa acaba que nem um governo nem outro toma conta do lugar. Uma comunidade com 60.000 pessoas que viviam na mais absoluta miséria. E aí aconteceu o seguinte, nessa região ia passar uma ferrovia que ligava Porto Alegre a São Paulo. Ferrovias são construídas a partir das pontas. Então, tinha uma ponta de São Paulo descendo para o sul e outra de Porto Alegre subindo. Quando a ferrovia fica pronta, é quando ela se encontra. Se por acaso a ferrovia não se encontrar, porque alguém errou o projeto. Aí, assim, estava subindo a ferrovia, né? Já tinha passado pelo sul, por toda Santa Catarina, chegou nessa região. A empresa que estava construindo a ferrovia avisou o governo, falou, olha, tira aquelas pessoas de lá porque a gente precisa passar com a ferrovia. Assim, tira essa gente daí que está me atrapalhando. Essas pessoas que viviam na região do Contestado, elas eram lideradas por um homem chamado José Maria, ou João Maria, não se sabe exatamente, e ele se dizia monge. Ao contrário do Antônio Conselheiro, que tinha estudado para ser padre, o José Maria não tinha esse estudo. Ele dizia que ele via estrelas, que ele conversava com as estrelas e que um dia Jesus Cristo voltaria à Terra para estabelecer naquela região do Contestado um reino de paz e justiça. E outros povoados, né, começariam a ser organizados naquela região também. Como a ferrovia precisava passar, estava atrasando aí, né, o progresso do país, o governo enviou tropas à região, mas essas tropas demoraram muito para conseguir derrotar essa população. O José Maria morreu logo no início, né, dos combates, ele acabou ficando doente e morreu, e foram enviadas várias expedições para a região, mas a única que conseguiu, em 1916, derrotar esses sertanejos, tinha 7.000 homens. Então, percebam a força dessas populações, que o governo tinha que mandar tropas enormes para poder acabar com esses movimentos. Então, em 1916, eles foram derrotados, com um saldo aí de mais de 20.000 pessoas mortas. Aí a ferrovia, né, continuou o seu curso, passou pela região, e aí a apostila mostra, na página 204, pessoas que acabaram sendo presas pelas tropas do governo. Como vocês podem ver aqui, ó, estão as tropas do governo, e aqui a população que acabou sendo presa. Percebam aí que tem muitas mulheres e crianças que faziam parte, né, da população desses povoados. Então, tanto em Canudos como no Contestado, eram populações pobres que organizaram povoados para poder dividir as suas dificuldades, e pessoas que tinham o desejo, né, de uma vida melhor, mas que tinha esse caráter religioso do movimento. Nós vamos ver agora um outro movimento completamente diferente desses dois que nós acabamos de estudar, que é o cangaço.
Então, diferentemente dos movimentos de Canudos e do Contestado, que foram movimentos messiânicos, o cangaço é um movimento de banditismo social. Existe um livro do historiador Eric Hobsbawm, eu já citei esse historiador para vocês algumas vezes, que chama Bandidos, onde ele analisa essa questão do banditismo social. Então, a palavra banditismo vem de bandido, são bandidos sociais, são bandidos que, lógico, cometem crimes, roubam para tentar melhorar a sua situação de miséria. Dentre os diversos bandos de cangaceiros, o principal deles foi o bando de Lampião, que atuou aí durante 20 anos no interior de Pernambuco. Os cangaceiros liderados por Lampião e outros bandos de cangaceiro que tinham, eles viviam de saques a fazendas e a cidades nordestinas. Então, assim, eu vou roubar de quem tem porque eu não tenho nada. E essas pessoas, elas não tinham nada a perder. Que assim, sou pobre, sou miserável, não tenho nenhuma perspectiva de vida. Se eu morrer, não vai fazer diferença. Vou mostrar para vocês aqui uma foto do bando de Lampião, que está aqui, o Lampião. E essa moça aqui é a Maria Bonita, a mulher de Lampião. Durante muito tempo, o bando do Lampião só aceitava homens. Eles diziam que o cangaço não era coisa para a mulher. Até o dia que o Lampião conheceu a Maria Bonita, se apaixonou, ela queria ser cangaceira. Muitas mulheres acabaram depois sendo sequestradas pelos cangaceiros, passaram a viver com eles. Mas algumas, como a Maria Bonita, elas queriam ser cangaceiras. Inclusive, dizia-se que muita gente tinha mais medo da Maria Bonita do que do próprio Lampião. E aí, a partir do momento em que a Maria Bonita passou a fazer parte do bando, os outros cangaceiros também quiseram se casar. E aí isso acabou gerando uma confusão dentro do bando, porque as mulheres brigavam entre elas, e aí os homens reclamavam que assim, quem mandou aceitar a mulher, aí elas ficam brigando agora, isso não acontecia antes. Mas o bando de Lampião foi um bando que era muito temido, né, e que passou a aceitar mulheres depois que o Lampião se casou com a Maria Bonita. Eu disse para vocês, então, que os cangaceiros viviam de saques a fazendas e cidades nordestinas. Só que também, muitas vezes, eles agiam a mão dos coronéis. Às vezes o coronel tinha um inimigo político e queria resolver a situação, mas não ia pegar bem para o coronel ir lá e matar o seu adversário. Então eles contratavam os cangaceiros. Porque, como eu falei para vocês, o cangaceiro não tinha nada a perder mesmo, então ele acabava ganhando um dinheirinho e matava lá quem precisasse matar. Então, acabavam agindo também como matadores de aluguel. Por conta disso, as pessoas tinham aí pelos cangaceiros um misto de admiração e medo, porque, assim, eles atacam os latifundiários, que são pessoas ricas, mas às vezes agem a mando deles, seja matando alguém ou ajudando a reprimir a população. Então, existia esse misto de admiração e medo. O bando do Lampião, então ficou aí durante 20 anos pelo interior de Pernambuco, deu muito trabalho para o governo. Que assim, como eles andavam ali pelo meio do mato, os soldados não tinham, né, a mesma experiência e o mesmo conhecimento da região. Na verdade, quem deu o fim aí ao bando do Lampião já foi o Getúlio Vargas, na época do governo Getúlio Vargas. Então, acabou a Primeira República, ela acabou em 1930, como nós vamos ver, e percebam aí que o cangaço se estendeu até 1938. Na verdade, eles começaram a perder força depois da morte do Lampião, que aí quando o Lampião morreu, outros cangaceiros começaram a disputar o controle do bando e, por conta disso, né, acaba enfraquecendo o movimento. Quem deu conta do bando de Lampião foram as chamadas tropas volantes. Essas tropas elas foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas e eram jovens soldados que eram mandados para caçar cangaceiro. Então, assim, você acabou de entrar no exército. Você quer mostrar que você é bom mesmo, que você serve para fazer parte do exército brasileiro? Então, vai lá caçar cangaceiro. Eles morriam de medo de fazer isso, porque assim, né, os cangaceiros tinham fama de serem muito violentos, mas em 1938 eles finalmente conseguiram
matar os últimos cangaceiros do bando de Lampião e mandaram uma foto horrorosa para o Getúlio Vargas. Eles cortaram as cabeças dos cangaceiros, montaram como se fossem umas prateleiras assim, colocaram as cabeças, aí tiraram foto e mandaram para o Getúlio Vargas. Aí, quando eles chegaram no Rio de Janeiro, eles foram recebidos com festa, enfim, né? Olha, os soldados que acabaram, né, com o bando de cangaceiros. E aí, depois, ao longo da década de 40, existiram outros bandos, mas que não tiveram a mesma força do bando do Lampião. E aí, a apostila traz como exemplo um livrinho de literatura de cordel. A literatura de cordel é famosa no Nordeste até hoje. Talvez vocês já tenham visto, inclusive nas aulas de língua portuguesa, ou TR, exemplos, né, de literatura de cordel. E neste caso aqui, o autor do cordel é simpático aos cangaceiros, então está contando aí a história do cangaço como um movimento social. Então, é um movimento que mexe aí com o imaginário popular até hoje, mas que, diferentemente dos outros dois que nós vimos, é um movimento muito mais violento do que Canudos e Contestado, que eram movimentos mais religiosos. Com isso, então, nós terminamos mais uma parte do capítulo 4. Falamos neste vídeo sobre os movimentos sociais no campo durante a República Velha, né, ou Primeira República. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre os movimentos nas cidades, como a população pobre das grandes cidades reagiu a esse elitismo excludente da Primeira República. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!